Bem, meus amigos, minhas amigas, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de julho de 2023. Aí eu quero lembrar aqui a todos que no dia 5 de agosto, já fazendo uma propaganda aqui, que no dia 5 de agosto, vai ser um sábado, às 4h15 da tarde, 16h15, nós teremos o nosso segundo Fórum de Ideias e Debates Espíritas. O expositor vai ser o nosso amigo Gustavo Ramos. O tema é como conciliar as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita. Achei um tema muito interessante, né? Como é que a gente concilia as relações de poder, as questões sociais e a ética com a doutrina espírita? Então, é um tema bastante instigante, né? É o mundo que a gente está vivendo hoje. As questões de poder, as questões sociais, as questões éticas com a doutrina espírita. Então, um tema bastante interessante. E o expositor Gustavo Ramos vai ser no dia 5 de agosto, sábado, às 16h15, 4h15 da tarde. Então, mais um tema aí para a gente fazer as nossas reflexões. São os temas de atualidade, o que a gente está vivendo hoje, né? Como a gente vai conciliar tudo isso aí. Então, meus amigos, voltando aqui ao nosso objetivo, né, que é o estudo de hoje, nesse horário, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. E hoje eu vou só pedir aí para o pessoal que está com o microfone aberto, já fechei aqui alguns, deixa eu ver. Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo 4 da pluralidade das existências, na parte segunda. E o item que nós vamos estudar hoje é o item número 367, influência do organismo, 367. Então, eu vou pedir, Carmen, você pode fazer a nossa prece de abertura? Então, vamos aqui, unidos em nossos pensamentos, já com nossos companheiros da espiritualidade, nos envolvendo, rogamos a eles que tenhamos o foco, a atenção, todas as nossas potências do espírito, para aprender muito com essa lição que vamos ter hoje, não só nesta, mas também durante a tarde toda, que tenhamos muita persistência, que possamos aproveitar os conhecimentos que vamos refletir nessa tarde de hoje, para que possamos melhorar a nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e pedimos a permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Lembrando a todos que estão aí, eu não sei se ela ouviu, a gente vai precisar do livro O Céu e o Inferno. Aí vai lá no índice, procura segunda parte, capítulo 8, Marcel, menino do número 4, tá? Quem tem O Céu e o Inferno da Federação é a página que eu falei, 380, no finalzinho do Marcel, é 380. Quem tem aquela nova é 370, 402. Mas é só lá no índice, vai lá no índice. Procura lá, segunda, porque tem a primeira parte e tem a segunda parte. Capítulo 8, é o primeiro caso do capítulo 8, Marcel. Então, vamos aqui começar com a questão 367 de Um Livro dos Espíritos, que vai falar da influência do organismo. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos:
Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Na realidade, está querendo perguntar o seguinte: unindo-se ao corpo, o espírito se confunde. Esse se identifica, quer dizer, se confunde com a matéria. Aí os espíritos vão responder: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Então, a matéria é como o envoltório do espírito, como uma roupa, um casaco é do corpo, tá? Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos, as qualidades da natureza espiritual. Então, o corpo é o instrumento, é o vestuário do corpo, tá? Quando o espírito vai reencarnar, esse espírito se une, né, a esse corpo, está lá sendo gerado, né? Mas conserva todas as suas qualidades espirituais. Vamos dar uma olhadinha aí, voltar um pouquinho na questão 361, só para fixar bem isso aí. 361. Volta aí umas 2 folhinhas. Olha aqui, o título é Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Kardec pergunta na 361, qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? Eles respondem, são as que estão no espírito encarnado. São as do espírito, né, que está encarnado hoje. Não são as quais. Olha só que interessante a gente fazer essa coisa. Não são as do espírito da vida passada. Lá na vida passada eu fui um tremendo vigarista. Encarnação passada. Vamos imaginar que eu encarnei em 1840. Hoje, esse ano, agora eu encarnei em 1958. Estamos em 2023. Qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Não são as qualidades que eu tinha lá em 1840. São as do espírito que está encarnado hoje, em 2023. Tá? Por quê? Existe uma coisa chamada progresso. Então, não é porque o fulano, lá em 1840, foi vigarista, que dessa encarnação ele vai ser novamente. Ele pode ter progredido. Então, qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? São as do espírito nele encarnado. Hoje. Passado é passado. Não posso mudar nada. Posso mudar nada do meu passado. Então, o que está valendo é hoje, é o agora. Eu posso até manter o mesmo comportamento, né? Se eu não progredir, se eu não dei nenhum salto de qualidade. Mas as qualidades é de hoje, tá? Quanto mais por esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, voltando a 367. Tá? Então, a matéria é só o envoltório. Porque tem muita gente que acha que o corpo tem alguma coisa a ver com as qualidades do espírito. Tem muita gente que acha isso. E não tem. Corpo é corpo, espírito é espírito. Tem muita gente que ainda faz essa mistura, né? Não sei não. Ele tem um nariz assim, e gente que tem nariz assim é fogo. A gente não escuta essas coisas de vez em quando? Né? Não sei, eu olho para a cara dele e tem um olho assim meio esquisito. As pessoas que têm olho assim é fogo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas o folclore popular muitas vezes usa esse tipo de coisa, né? A pessoa que é assim, que anda assado.
tem tal gênio, tem tal qualidade. Não tem nada a ver. A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Quando esse espírito se une a esse corpo, ele conserva as suas qualidades, os atributos da natureza espiritual. 368. Aqui, ele pergunta, após a sua união com o corpo, agora que ele está reencarnado, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades, depois que o espírito reencarna, ou encarna, se vier pela primeira vez, ou reencarna, se é a terceira, quarta, quinta, exerce o espírito com liberdade total, plena, suas faculdades, eles dizem, o exercício das faculdades dependem dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece essa liberdade. Então, a gente pode dizer o seguinte, que as manifestações do espírito não são as mesmas quando encarnado, não é? Quando o espírito está desencarnado, ele tem uma liberdade muito maior. Por quê? Porque ele não tem o corpo a empanar, a diminuir, a amortecer as suas qualidades, a sua liberdade, as suas energias. Nós já estudamos sobre isso, né? Por isso, Kardec quer deixar bem claro a diferença entre estar encarnado e estar desencarnado. O desencarnado ele tem uma liberdade maior do que a gente. Ele pode levitar, ele pode alguns têm uns que não sabem disso, mas ele pode atravessar a parede, ele pode ler o nosso pensamento. Quando encarnado, não pode. Ele não pode. Não é verdade? Então, ó, o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Se ele é um deficiente, estando encarnado, está limitado. Mesmo que seja o espírito altamente inteligente. Um Oppenheimer da vida, né? Um Einstein da vida, um grande gênio da arte, da música, da filosofia, da literatura, da ciência. Mas se nasceu com deficiência, não vai. Suas faculdades, o exercício das faculdades está limitado. Tá? Vamos dar uma voltinha aí na questão 846. Vamos lá para o final. 846. (846) está na parte terceira, capítulo 10 da Lei de Liberdade. Kardec pergunta, sobre os atos, 846, sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Olha só, está falando do corpo físico, o organismo é o nosso corpo. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Ela pergunta. E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo no livre-arbítrio? Então, quer dizer o seguinte, ele quer saber se o organismo influi nos atos da vida. Caso isso seja verdadeiro, o meu livre-arbítrio, percebeu a questão de Kardec? E o meu livre-arbítrio? Se o organismo influencia os atos da vida,
o meu livre-arbítrio? Eu não tenho livre-arbítrio de fazer o que eu quero? Aí a resposta: é inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe, dificultar-lhe as manifestações. Daí vem que, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente, se desenvolvem mais livremente, né? Nos planetas mais evoluídos. Porém, o instrumento não dá faculdade. Sendo o instrumento, o corpo físico, mais capaz, o corpo físico mais capaz ou menos capaz, não é isso que dá faculdade. Não é isso que dá faculdade. Sendo aquele corpo do plano espiritual evoluído, ou um corpo do planeta de provas e expiações, não é o corpo que dita a faculdade. Percebeu o que ele está falando? Não é o corpo que dita a faculdade. Além disso, cumpre se distinguam as faculdades morais das intelectuais. É preciso fazer essa diferença entre faculdade moral e faculdade intelectual. Tendo o homem o instinto do assassino, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, e não o seu organismo. E aqui, ó, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, e quem lhe dá. Não são seus órgãos que lhe dão, não é o órgão que vai dar ao homem o vício. O espírito é vicioso, não é o órgão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de premunir, de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre falta, porquanto assim procede por vontade sua. Inclusive, essa questão aqui, se vocês lerem a última linha, ela está relacionada à questão 367 seguinte, influência do organismo. Então, não é o órgão que dá qualidade ao espírito. Não é o órgão. Agora, o órgão, como ele pode falar, pode embaraçar o desenvolvimento dessa faculdade, tá? Isso aqui é muito importante. 368A. Assim, pergunta Kardec, o invólucro material é obstáculo, pelo que ele entendeu até então. Repara que Kardec vai destrinchando isso aí. Ele fez uma pergunta, agora ele está fazendo uma pergunta em cima da outra pergunta, né? Para tirar todas as dúvidas. Por que ele insiste tanto nisso? Porque nós, até hoje, desde a época de Kardec, e bem antes de Kardec, achávamos que o corpo tinha alguma coisa a ver com as qualidades do espírito. E ele quer mostrar isso, a verdade. Porque tem muita gente que morreu por causa disso. Tem muita gente que foi, vamos dizer assim, execrada, colocada na prisão. Você já conhece a história do Corcunda de Notre Dame? Por que ele vivia onde vivia? Porque ele tinha um corpo defeituoso. E a sociedade o considerava monstro. E ele era uma criatura gentilíssima,
boníssima, mas a sua aparência. Vocês conhecem a história do homem-elefante? História verídica. História verídica. Também considerado monstro pela sua deformação física. E era uma criatura boníssima, de alta elevação moral. Então era muito comum esse tipo de coisa. Entendeu? Era muito comum essa confusão. Pode falar, Denise. As pessoas fazerem essa associação. E ele aqui está mostrando isso. Alguém conhece a história de... Não era para falar agora, mas eu vou falar. Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, né? Wilde. Não conhece? Procura ler esse livro, Retrato de Dorian Gray. Tem o filme, que é muito bom. Filme, Oscar Wilde, né? Oscar Wilde. Né? É. Retrato de Dorian Muito Gray. interessante, muito interessante. Não é? Então a gente vai percebendo isso. É isso que Kardec está querendo mostrar para a gente. 2023 ainda temos isso. Temos isso. As pessoas andam pela rua, veem um morador de rua sentado, todo sujo, troca de calçada. Troca de calçada. E eu já contei a história para vocês do Chico, que vinha pela rua de Uberaba com os amigos, conversando, quando de repente ele para, atravessa a rua e vai falar com o morador de rua que estava catando lixo, todo sujo, todo barbado. E ele vai ter lá, fica conversando com o morador de rua de 5 a 10 minutos, os amigos esperando. Quando ele retorna, os amigos perguntam: Chico, você foi lá, ficou apiedado por aquele homem, né, morador de rua, doente? Chico disse: não, eu fui atraído pela grande luz que irradiava dele. Foi isso que me atraiu. Ele é o espírito evoluído que pediu a Deus passar por essa prova, não por expiação. Falou, não é uma expiação, é uma prova. Ele pediu para passar pela prova da carência total, de não ter nada, não ter nenhum teto na cabeça dele. Sobrevive comendo do lixo. Ele queria passar pela prova da pobreza total, para dar um salto maior no seu processo evolutivo. Gente, uma prova dessa não é fácil, não. Não é fácil, não. Passar por uma prova dessa sendo homem honesto, sem bater uma carteira, sem roubar uma coisa aqui, sem roubar uma coisa de uma loja, passar numa loja, ver um pacote de biscoito, roubar e sair correndo, passar numa feira, pegar uma fruta e comer, porque está com fome. A prova dele era essa. Passar por isso, mantendo-se honesto, firme. Que prova difícil. Espírito já evoluído. E aí a gente, o que faz? Atravessa porque está sujo, a roupa suja, barbado. Vai que, não é? Então, o Kardec está trabalhando em cima disso. É isso aqui que ele quer mostrar para a gente. Tá? Então, aqui, olha só, olha a questão 368A do Livro dos Espíritos. Assim, pergunta Kardec, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação da faculdade do espírito. Como o vidro opaco o é a livre irradiação da luz, eles é como vidro muito opaco. Percebeu? Muito opaco. E Kardec perguntou, se o nosso corpo físico é obstáculo à livre, à plena manifestação das nossas faculdades. E eles dizem, sim, muito opaco.
O corpo realmente amortece, impede a manifestação plena do espírito. Por isso Kardec está querendo mostrar a diferença entre você estar encarnado e você estar desencarnado. A manifestação é totalmente diferente. O espírito desencarnado tem um tipo, pode se manifestar com mais liberdade do que o encarnado. Tá? Por mais evoluído que o indivíduo seja, né, para que ele possa se manifestar, por mais evoluído que você seja, para que a gente possa se manifestar, a faculdade, principalmente no caso aí, ó, faculdade de mediunidade, que não é uma das faculdades, nós precisamos que o nosso organismo esteja funcionando bem. Por quê? Mesmo funcionando bem o nosso corpo, tudo funcionando bonitinho, já há o impedimento, a plena manifestação, certo? Imagine se algum órgão do nosso corpo não funcionar bem. Aí que fica mais difícil. Porque já é complicado o espírito se manifestar encarnado. O corpo já é naturalmente um empecilho, mesmo sendo um corpo saudável. E a carne, né, é um obstáculo, ela amortece. Agora, imagina se esse corpo tiver deficiências, se os órgãos tiverem deficiências. Os obstáculos são muito maiores. Então, ele fala aqui na nota, o Kardec, pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito. Olha a comparação que ele faz, gente. A de um charco lodoso sobre um corpo dele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Percebe? Ele faz uma comparação assim, muito forte, né? Ele faz uma comparação muito forte. Ele diz isso. É como se a gente tivesse o espírito mergulhado num charco lodoso, quase numa areia movediça, podemos dizer assim, que impede, né, que o corpo tenha total desenvoltura. Isso é só para a gente perceber como essa limitação é grande. Olha 369. Kardec continua insistindo. O livre exercício das faculdades da alma, do espírito, está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Ele está querendo saber se, né, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Aí eles vão dizer aqui, os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho, o estado da ferramenta própria à sua execução. Então, o livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Porque o órgão é um instrumento da manifestação da alma. Se eu quero, vamos imaginar que eu fosse um virtuoso do piano, e alguém me dá um piano todo esculhambado para tocar uma área de Beethoven, vai sair legal? Claro que não. Agora, se alguém pegar esse piano e recondicionar ele todo, trocar as teclas, fazer uma reforma geral desse piano, vai melhorar? Vai, é claro que vai. Claro que vai melhorar. Então, não adianta a alma ser de um gênio,
Não adianta ser de um gênio se o instrumento está com problema. Não vai conseguir se manifestar satisfatoriamente. Vamos à questão 180. 180, que está na parte segunda, capítulo 4, da pluralidade das existências. Aí alguém pode dizer assim, mas por que está insistindo tanto nesse tema? Porque esse assunto até hoje está em voga. Até hoje está em voga. Quantas mães, quando a filha ou o filho vai namorar um jovem ou uma jovem que tem alguma deficiência? Quantas mães fazem assim, a minha filha não podia ter um outro que não tivesse problema assim? Como se o caráter daquela criatura que a filha vai namorar ou vai casar, o filho, está naquela deficiência que ele tem. Não é assim? Não é? Aí, arruma um bonitinho, zero total, e faz o estardalhaço. A semana estava vendo aí mulheres que tiveram problemas com relacionamentos. Né? Uma diz assim, quando eu namorava com ele, era flor, ia me dava flores quando ia me buscar no aeroporto, abria a porta do carro para mim toda vez. Eu estava namorando noiva. Tá um anúncio na Globo News todo dia falando sobre isso, sobre mulheres que sofreram agressões. E ela contando como o sujeito era antes. Levava flores quando ela chegava no aeroporto, abria a porta do carro para ela entrar. Era um príncipe. Casou, não deu 3 meses. O príncipe virou monstro. Entendeu? E era de uma beleza, retrato de Dorian Gray. Era de uma beleza. Não é isso. Por quê? Porque a gente é muito pela estética. Ninguém pensa assim. O importante é o espírito, é o caráter, é a índole. Entendeu? As pessoas, nós nos fixamos muito no que impressiona isso aqui, ó, o olho. Por isso que Kardec está insistindo nesse assunto, desde 1857. E não mudamos muito, porque a gente ainda está preso nisso. E ele quer mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que interessa é a índole do espírito imortal, e não a roupa que ele está vestindo. Se é nova, se é velha, se é rota, se está apertada, se está larga. Que roupa? É roupa só. Não leva ninguém para frente. Entendeu? Ela não tem valor. E nós temos dificuldades para entender isso. Por isso ele insiste nessa tecla. Então, olha a questão 180. Kardec pergunta: passando deste planeta de provas e expiações para outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? Sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, ele vai poder manifestar a sua inteligência mais ou menos, dependendo dos órgãos. Mas não são esses órgãos que determinam a moral. Eles não determinam a moral. Eles são apenas matéria. E aí, voltando lá, né? Nós estamos agora, vamos agora para... Aí nós estamos aqui, por isso que ele dá 369, né?
Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação é o que se acha, foi o que nós lemos na 180, subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho, o estado da ferramenta própria à sua execução. Menezes é pintor. Alguém dá para ele um pincel todo como diz o outro, desdentado, sem fio, com 3, 4 fios, assim, pinta aí, ô Michelangelo. Não vai sair. Não vai sair. Entendeu? Da mesma forma, se tiver um pincel inteiro, bonitinho, tinta adequada ao que ele quer fazer. Se ele pegar o guache, não vai sair a mesma coisa. Entendeu? O talento está. Mas cadê? Tem pincel? Tem tinta adequada? Não, então, não vai sair legal. Eu trouxe aqui. Também poderíamos dizer, em relação à questão 180 que nós lemos, né? Reencarnando no corpo denso, Rose, só vou mostrar o que na conjugação espírito-corpo a minha estrutura orgânica favorecer. Então, eu só vou conseguir mostrar, tá? Os meus atributos e as minhas qualidades, o que na minha estrutura, na conjunção espírito-corpo, o meu organismo permitir. Se o meu organismo tiver uma conjunção legal de espírito e corpo, eu vou poder mostrar todos os meus atributos. Mas se eu não tiver, essa minha demonstração vai estar limitada. Mas isso não tem nada a ver com o meu caráter. Eu apenas não estou conseguindo demonstrar todo o meu talento. Mas isso não tem nada a ver com o meu caráter. É porque essa conjugação espírito-matéria está um pouquinho atropelada. E hoje, graças a Deus, nós temos uma tecnologia, uma ciência que já facilita isso um pouco, né? E lá no passado já era mais difícil. Hoje nós temos ótimos tratamentos, remédios que podem facilitar isso. Já dá uma melhorada. Eu trouxe aqui um PDF para a gente tratar isso, porque se Kardec está falando tanto sobre isso, né? Por que a gente também não vai falar? Ah, não, peraí, desse não, eu abri o errado. Deixa eu fechar aqui, deixa eu interromper o compartilhamento, deixa eu ir lá de novo. É esse aqui, é esse aqui. Ele vai colocar assim, acredito que todos vocês estejam vendo, né? Ele vai dizer assim, a alma é o ser inteligente. Nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, a caminho da evolução, preexistente e sobrevivente ao corpo. Quem quiser pegar esse texto, um texto muito bom de Kardec, está na Revista Espírita de janeiro de 1866. Eu vou até pegar, porque eu só peguei um pedaço do texto, e o texto é muito bom. O texto é A Jovem Cataléptica da Suábia. Quem quiser, A Jovem Cataléptica da Suábia, estudo psicológico. A Jovem Cataléptica da Suábia. Eu peguei só um trecho desse texto. Ah, não, desculpe, está errado o nome. É o Espiritismo toma posição
na filosofia e dos conhecimentos usuais. O espiritismo toma posição na filosofia e nos conhecimentos usuais. Janeiro de 1866. Tá? Vou repetir novamente, porque eu tinha dado texto errado, o título errado. É o espiritismo toma posição na filosofia e nos conhecimentos usuais. Revista Espírita, janeiro de 1866. Então, ele vai dizer isso. A alma é o ser inteligente, nela está a sede de todas as percepções e de todas as sensações. Ela sente e pensa por si mesma. É individual, distinta, perfectível, pré-existente, já existia antes dessa encarnação, e sobrevivente. Continuará a existir depois que o sujeito desencarnar. E sobrevivente ao corpo. O corpo é o seu invólucro material. É um instrumento de suas relações com o mundo invisível. Durante sua união com o corpo, ela percebe por meio dos sentidos, transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro, que é um órgão, isso é importante, transmite seu pensamento, a alma transmite seu pensamento com a ajuda do cérebro, do órgão, separada do corpo, percebe diretamente, olha aí, ó, tem mais liberdade e pensa mais livremente. Tendo os sentidos um alcance circunscrito, as percepções recebidas por seu intermédio são limitadas quando ele está encarnado. E, de certo modo, amortecidas pelo corpo. Recebidas sem intermediário, são indefinidas. Quer dizer, quem é o intermediário? É o cérebro. Agora, se estiver desencarnado, recebidas sem intermediário, são indefinidas e de uma sutileza surpreendente, porque ultrapassa não a força humana, mas todos os produtos de nossos meios materiais. Pela mesma razão, o pensamento transmitido pelo cérebro se peneira, olha o termo que ele usa, se peneira, a bem dizer, através desse órgão. Que órgão? O cérebro. A grosseria e os defeitos do instrumento, que instrumento? O cérebro, a paralisam. Em parte, abafam. Como certos corpos transparentes absorvem uma parte da luz que os atravessa. Obrigada a servir-se do cérebro, claro, eu estou encarnada, alma, eu, espírito, sou obrigada a me servir do cérebro para me manifestar. A alma é como um músico muito bom, diante de um instrumento imperfeito, o cérebro. Livre desse incômodo, olha como ele fala. Auxiliar, que é o cérebro, desdobra todas as suas faculdades. Qual é a alma durante a vida e depois da morte? Para ela, há, portanto, dois estados: o da encarnação ou de constrangimento. Então, ele diz, quando você está encarnado, é como se você estivesse constrangido, limitado. E o de desencarnação, o de liberdade. Em outras palavras, o da vida corporal e o da vida espiritual. A vida espiritual é a vida normal, permanente da alma. A vida corporal é transitória e passageira. Durante a vida corporal, a alma não sofre constantemente o constrangimento do corpo. E aí está a chave dos fenômenos físicos, que só nos parecem estranhos porque nos transportam para fora da esfera habitual de nossas observações. Por que não sofre o constrangimento constantemente? Porque a gente pode desdobrar durante o sono. Qualificaram-nos de sobrenaturais, embora na realidade estejam submetidos a leis perfeitamente naturais, porque essas leis nos eram desconhecidas. Hoje, graças ao Espiritismo, que deu a conhecer essas leis, desapareceu o maravilhoso. Durante a vida exterior de relação, o corpo necessita de sua alma, ou o espírito por guia.
a fim de o dirigir no mundo. Mas nos momentos de inatividade do corpo, quando o corpo está dormindo, né, à noite você está dormindo, a presença da alma não é mais necessária. Enquanto você está aqui em vigília, a alma tem que estar habitando o corpo, para poder fazer tudo que você tem que fazer. Mas quando você vai dormir e o corpo relaxa, esse corpo não precisa mais da alma. E a alma dele se desprende, sem, contudo, deixar de a ele se prender por um laço fluídico. E a ele o chama tão logo se fizer necessária a sua presença, tal do cordão de prata. Nesses momentos, recobra parcialmente a liberdade de agir e de pensar, da qual só desfrutará completamente liberdade de agir e de pensar depois da morte do corpo, quando deste estará completamente separada. Olha que texto fantástico, tá vendo? Esse texto de Kardec, altamente elucidativo, fácil de compreender. Revista Espírita, janeiro de 1866. Até que quando a gente vai fazer um curso, vai dar uma aula, a gente pode usar esse texto, gente. Né? Você está trabalhando com uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento, pega esse texto aí. É fácil de você entender. Agora vamos à questão 370 de O Livro dos Espíritos. Da influência dos órgãos, ele está falando que os órgãos influem na manifestação da alma, né? Da influência dos órgãos, se pode inferir, se pode deduzir, se pode perceber a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Aí ele vai dizer aqui, não confundais o efeito com a causa. Tá? O espírito dispõe sempre das faculdades que lhes são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, vamos, né, eles vão falar o seguinte, resposta, o termo unicamente, tá? Ele não exprime com toda a exatidão o que ocorre. Olha a pergunta de Kardec. Ah, não, desculpe, eu estou na 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento dos do cérebro e os das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. As faculdades são do espírito. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, o cérebro, ele é um órgão propiciador, processador da manifestação do espírito. Do ponto de vista orgânico, tá? O cérebro comanda tudo. Não é assim? Do ponto de vista orgânico, o cérebro comanda tudo. Mas não é o órgão, mas não é o cérebro, o órgão gerador da inteligência. Tem muita gente que acha que sim. A inteligência é do espírito. O ser inteligente é o espírito encarnado. O funcionamento do órgão, do cérebro, pode comprometer, isso nós vimos, a manifestação do espírito. O funcionamento do órgão pode afetar a manifestação do espírito. Quando o indivíduo é deficiente, esse é o termo que os deficientes gostam que seja usado, tá? É esse. Quando o indivíduo é deficiente, significa que o espírito, foi aquilo que Kardec falou, está constrangido,
limitado numa estrutura orgânica, fisiológica, que não está totalmente desenvolvida. Assim, essa estrutura limita a alma, limita a manifestação da alma. Mas a faculdade da inteligência está no espírito. Mas como aquela estrutura orgânica está limitada, ele está constrangido. Ele já sente um constrangimento natural, porque o corpo sempre vai limitar, né, as faculdades da alma, a total e plena. Agora, se o organismo está com limitações, se o espírito está constrangido numa estrutura orgânica que não está totalmente desenvolvida, ou nem está desenvolvida, essa estrutura vai limitá-lo. Ele não vai poder se manifestar plenamente. A gente encerra hoje, que eu vou deixar 370 para a próxima aula. Eu ainda vou continuar aqui com a Revista Espírita, de Kardec. Deixa eu pegar aqui, peraí um instantinho. Vou continuar aqui com a Revista Espírita. Agora, deixa eu ver aqui, eu vou avançar um pouquinho mais. Vocês estão vendo, né? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. É um texto maravilhoso de Kardec, onde ele vai falar sobre essa alma, dessa alma que pode estar, entendeu? Limitada numa estrutura orgânica que não está totalmente desenvolvida. Então, ele vai mostrar que tudo está na alma, tá? As faculdades estão na alma. Então, está aqui. Esse texto, deixa eu só pegar aqui para ver se é o mesmo texto, que eu acho que não é. Quem quiser depois, dá uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Ah, não, é o mesmo texto. O Espiritismo toma posição na filosofia e nos conhecimentos usuais. Revista Espírita, janeiro de 1866. Então, ele vai dizer aqui: conforme a doutrina espírita, a alma é o princípio inteligente que anima os seres da criação e lhes dá o pensamento, a vontade e a liberdade de agir. Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Ninguém sabe definir a alma ou o espírito. Ninguém, tá? Não a podemos conceber. Esse texto é de Allan Kardec. Não a podemos conceber de modo algum isolada da matéria, senão como uma abstração unida ao envoltório fluídico etéreo ou perispírito. Ela constitui o ser espiritual concreto, definido e circunscrito, tá? Chamado espírito. Então, está aqui. Ela é imaterial, individual e imortal, mas sua essência íntima é desconhecida. Não a podemos conceber de modo algum isolada da matéria, senão como uma abstração. Unida ao perispírito, ela constitui o ser espiritual concreto, definido e circunscrito, chamado espírito. Aí eu vou pular aqui um parágrafo. Aí ele vai dizer aqui, Allan Kardec vai dizer assim: unido ao corpo material pela encarnação, o espírito constitui o homem, de modo que no homem há três coisas: a alma, propriamente dita, ou o princípio inteligente, o perispírito, ou o envoltório fluídico da alma, né? O corpo, ou o invólucro material. Assim, a alma é um ser simples. O espírito, o ser duplo, que é espírito e perispírito, composto da alma e do perispírito. O homem, um ser triplo, composto da alma, do perispírito e do corpo. O homem encarnado. Separado do espírito, o corpo é uma matéria inerte. Separado da alma, o perispírito é uma matéria fluídica, sem vida e sem inteligência.
A alma é o princípio da vida e da inteligência. Foi, pois, equivocadamente que algumas pessoas pretenderam que, dando à alma um envoltório fluídico, ser material, o espiritismo dela fazia o ser material. Então, muita gente, equivocadamente, diz que a alma é um ser material, tá? Porque elas têm um perispírito, que é matéria, é um tipo de matéria. Então, muita gente diz, e eu já ouvi isso da Casa Espírita, já li algumas vezes, que a alma é um tipo de matéria. Por que isso? Porque ela está unida ao perispírito. A origem, isso é um equívoco. Ele está bem dizendo aqui, ó, a alma é o princípio da vida e da inteligência. Foi, pois, de forma equivocada, que algumas pessoas pretenderam que, dando à alma um envoltório fluídico sem material, o espiritismo dela fazia o ser material. A origem primeira da alma é desconhecida, porque o princípio das coisas está nos segredos de Deus. E porque não é dado ao homem, no seu estado atual de inferioridade, tudo compreender. Sobre este ponto, só se podem formular sistemas, hipóteses, teorias. Segundo uns, a alma, isso aqui é uma hipótese, um sistema, né? A alma é uma criação espontânea da divindade. Segundo outros, é a própria emanação, uma porção, uma centelha do fluido divino. Eis o problema sobre o qual não se podem estabelecer, senão hipóteses, teorias, pois há razões a favor e contra. A segunda opõe-se, todavia, está fundada, objeção, sendo Deus perfeito, se as almas fossem porções da divindade, deveriam ser perfeitas. Ora, se Deus é perfeito, tudo que sai dele é perfeito. Seria a lógica, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza que o todo. Desde então, não se compreenderia que as almas fossem imperfeitas e tivessem necessidade de se aperfeiçoar. Como algo que sai de Deus precisa ser melhorado. Claro que não. Sem se deter nos diversos sistemas relativos à natureza íntima e à origem da alma, o Espiritismo a considera da espécie humana. Constata em razão de seu isolamento e de sua ação independente da matéria, durante a vida e depois da morte, sua existência, seus atributos, sua sobrevivência e sua individualidade. Sua individualidade ressalta da diversidade que existe entre as ideias e as qualidades de cada uma no fenômeno das manifestações. Lembra que a gente falou sobre isso, o condomínio espiritual? Chega cada um lá com uma opinião, com uma modo de ser, aí você deduz aqui. O quê? São individualidades diferentes. Diversidade que para cada uma acusa uma existência própria. Um fato não menos capital, ressalta igualmente, da observação, é que a alma é essencialmente progressiva. Ela caminha sempre para a frente e para o alto, e adquire incessantemente em saber e em moralidade, pois que são vistas em todos os graus de desenvolvimento. Segundo o ensino unânime dos espíritos, questão 115 do Livro dos Espíritos, ela é criada simples e ignorante, isto é, sem conhecimentos, sem consciência do bem e do mal, com igual aptidão para um e para o outro, e para tudo adquirir. Então, ela tem aptidão tanto para o bem como para o mal, tá? E para tudo adquirir. Sendo a criação incessante e para toda a eternidade, repare o que diz Allan Kardec aqui, sendo a criação divina, a criação incessante e para toda a eternidade, há almas chegadas ao topo da escala, enquanto outras surgem para a vida, mas tendo todas o mesmo ponto de partida.
Deus não cria umas melhor dotadas que outras. Isso é importantíssimo, porque nós achamos muitas vezes que sim, que Deus tem seus preferidos. Deus não cria umas melhor dotadas que outras, o que é conforme a soberana justiça. Presidindo uma perfeita igualdade à sua formação, elas progridem mais ou menos rapidamente em virtude de seu livre-arbítrio e conforme o seu trabalho, o seu esforço. Assim, Deus deixa a cada uma o mérito e o demérito de seus atos. E a responsabilidade cresce à medida que se desenvolve o senso moral. Quanto mais se desenvolve o nosso senso moral, mais cresce a nossa responsabilidade. De sorte que, de duas almas criadas ao mesmo tempo, uma pode chegar ao objetivo mais depressa que a outra, se trabalhar mais ativamente por sua melhoria. Mas as que ficaram na retaguarda chegarão igualmente, embora mais tarde e depois de rudes provas, porque Deus não interdita, não impede o futuro a nenhum de seus filhos. A encarnação da alma num corpo material é necessária ao seu aperfeiçoamento. Pelo trabalho necessário à existência corporal, desenvolve-se a inteligência. Não podendo adquirir, numa única existência, todas as qualidades morais e intelectuais que a devem conduzir ao objetivo, que é se aproximar de Deus, está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, ela aí chega passando por uma série ilimitada de existências, quer na Terra, quer em outros mundos, em cada uma das quais dá um passo na via do progresso e se despoja, se desnuda de algumas imperfeições. Em cada existência, traz à alma o que adquiriu nas existências precedentes, anteriores. Assim se explica a diferença existente das aptidões inatas, aquilo que você traz dentro de si, e você diz assim, nossa, eu nem sabia que sabia fazer isso, né? E no grau de aditamento das raças e dos povos. Gente, eu não sei você, Allan Kardec, né? Esse texto foi escrito pelo codificador. Eu não sei vocês, mas eu achei esse texto, assim como o outro, que faz. É tudo um texto só que eu dividi. Profundo, esclarecedor. Então, aqui ele mostra o quê? Que os órgãos não dão essas qualidades. Eles podem, sim, facilitar ou dificultar a manifestação da alma. Mas se isso acontece, muitas vezes, como nós vamos ver quando estudarmos aqui a questão 370A, tem várias formas de acontecer. Pode ser, como nós já vimos na aula passada, pode ser por expiação, pode ser por prova, pode ser por instrução. Entendeu? Então, Kardec, vocês veem que esse texto é fantástico de Kardec, da Revista Espírita, janeiro aí de 1866, quem não pegou o título, tá? Pegue, leia o texto todo, porque é um texto que o próprio codificador que está escrevendo, tá? Porque ele quer bater bem nessa tecla para nos esclarecer. O título está aí, ó. Janeiro, né? Deixa eu ver aqui. O Espiritismo toma posição na filosofia e nos conhecimentos usuais. Esse texto é para esclarecer isso. Escrito em 1866. Esse texto tem aí uns sei lá, quase 200 anos aí. Uns 160 anos, quase.
E a gente ainda tem dificuldades de entender isso. A gente ainda tem dificuldades de entender essa questão. Tá? Então, é para a gente ler, reler, pegar o texto inteiro. Eu vou ver se eu acho, pego o texto, boto para ler ele inteiro, que ele dá uma aula sobre. E a forma que ele escreve, bem simples, né? Bem direto. E ele assina o artigo. Então, é para a gente realmente acordar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? Ei, Rose, se tu conseguir colocar para nós, ou tentar pegar na Não, Bíblia do Caminho, aquela eu coisa. vou colocar para Tá você. bom, Pode tá deixar. bom, maravilhoso. Fiquei Realmente é um assim, texto louca. Eu me muito. lembrei, Pode falar. Muito, muito bom. eu me lembrei daquela menina Helen Keller, cega, surda, muda, que conseguiu, ela virou. É claro que aquela professora dela, com certeza, foi um espírito que trouxe, pôde fazer com que ela se manifestasse, né? Conferencista, ela veio para o Brasil fazer conferência, ela cega, surda, ela aprendeu a falar, sei lá como, e ela se formou na universidade, ela é formada. Quer dizer, eu imagino, é claro, uma prova muito grande dela, mas apesar disso, com os órgãos deficientes, como a gente viu aqui, né? Limitados, cheio de limitação, mas ela foi em frente, foi em frente. Exatamente, né? Então, Kardec chama a atenção da gente para isso. Julgamento, Sim, preconceito, sim. nós temos muitos. É porque o culto à beleza, né, Rose? Culto ao corpo, aquele corpo, a beleza, a aparência, o cabelo, tudo, 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 né? É a Isso questão chama atenção aos da gente olhos. acabar com a história do coitadinho, É, né? Coitadinho dele. Então, ele batalha, semana que vem a gente vai fazer o final. Hoje não vai dar nem para pegar o céu e o inferno, fica para a próxima. Essa questão 370A. Você vê que ele vai trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis questões aqui. Fora lá na frente, como nós vimos, né, na questão 846, na 180, batalhando em cima disso. Porque no passado a gente sabia até quantas pessoas foram parar na fogueira por causa de limitações físicas. Na época da Inquisição, que se a pessoa tinha uma limitação, era considerado o diabo, não era? Discípulo de Satanás, porque andava assim. Se andasse, já imaginou, na época da Inquisição, uma criança que nascesse com os pés tortos? Com os pés tortos. E a gente não tem crianças que nascem com os pés tortos? Com um braço torto, com uma mão torta? Em algumas sociedades era considerado o quê? A marca do diabo na criatura. É. Isso aí era muito comum. Gente, tem muita gente que foi para a fogueira porque tinha marcas do corpo, sinais do corpo. Quando eles queriam acusar alguém de bruxaria, procura nela a marca de Satanás. Aí a pessoa tinha um sinal no corpo. Uma mancha no corpo, dizia que era sinal de Satanás. Imagina um defeito físico, não é? Uma criança autista, uma criança síndrome de Down, o que esses nossos irmãos sofreram? Então, Kardec vem trabalhando isso, mostrando que o corpo pode, sim, limitar as faculdades do espírito, claro, porque estando encarnado, o cérebro é o órgão, né? O cérebro é o órgão processador da manifestação do espírito. Mas é só isso. O cérebro é o órgão processador da manifestação do espírito.
mas a inteligência é do ser encarnado. E não, como tem gente que diz, né, que o cérebro secreta o pensamento. Nada. Nada disso. Então, a gente tem que... Eu achei ótimo o estudo hoje, o tema, esse texto de Kardec, para a gente aprender. Você vê, né? 1860, como Kardec era atual, era vanguarda. E até hoje a gente ainda... Coitadinho! Ou então diz assim, eu tinha uma amiga, ela tinha muitos anos, ela tinha uma deficiência. E ela dizia assim, olha só, ela mesma usava esse termo, né? Deus me colocou essa marca para poder me achar fácil. Porque ela, eu acredito, que alguém, não sei se família às vezes tem essas coisas, né? Dizer assim para a criança, né? Você é assim, não é à toa, não. Deus te marcou assim para todo mundo saber quem você é. Entendeu? Eu já ouvi isso. E aí a pessoa incorpora aquilo. Né? Que ela é inferior, que por ter aquela limitação, ela não, sabe, ela não pode fazer nada. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, realmente, achei fantástico. Então, semana que vem, gente, nós vamos começar na 370A, concluindo esse trecho influência do organismo, tá bom? Então, nós vamos dar uma paradinha agora. Quando for 5h30, a gente retorna para o estudo do livro de Ivone do Amaral Pereira, Diversidade, Devassando o Invisível. Devassando o Invisível. Bom, então, Verônica, a gente faz a nossa prece de agradecimento, por favor? Agradecendo a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade do estudo, pelas reflexões feitas através dele, que possamos ampliar nossa mente, ampliar nossos horizontes, sermos mais solidários, compreensivos, e que possamos interagir cada vez mais com os nossos irmãos com qualquer tipo de dificuldade, que possamos olhar para eles de uma forma generosa e fraterna, que possamos em nós encontrar as nossas dificuldades, que às vezes nem é uma dificuldade física aparente, e a gente às vezes ainda se acha melhor. Muito obrigada, Jesus, por essas reflexões, que possamos estar atentos à essência dos nossos irmãos, que tanto nos ajudam, tanto nos ensinam através das suas dificuldades. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estudo e esclarecimento. Graças a Deus. Graças a Deus. Hoje nós teremos também, que lembrar a todos, na nossa palestra pública, a nossa amiga Maria Martorelli, que vai conversar conosco sobre o tema Responsabilidade e Destino, que está lá no livro Religião dos Espíritos, né? Então, olha aí, ó, Responsabilidade e Destino, mais um teminha aí para a gente discutir, tá bom? Então, um beijinho, daqui a pouco a gente está de volta.